Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, sou psicólogo e sou formador na área de hipnose. Desde que nós somos pequenos, e tanto rapazes como raparigas, muitas crianças desenvolveram um gosto, uma predileção, uma emoção a verem séries ou filmes que envolvem algum género de artes marciais. Portanto, todos aqueles golpes, todos aqueles truques, todos aqueles mortais, todos aqueles elementos artísticos e extremamente coreografados despertaram sempre o interesse, o entusiasmo e cativaram imensas gerações. Aliás, muito por causa do efeito da televisão, dos filmes e das séries, imensas crianças, imensos jovens começaram a praticar artes marciais, não só pelo desporto em si, mas também porque viram, em algum lado, um dos seus atores preferidos, quiçá o Van Damme, quiçá o Steven Seagal, quiçá outros, ou mesmo até o mítico Bruce Lee, a fazerem aqueles golpes absolutamente extraordinários, o que os levou a todas as aulas, a todas as lições de karatê, kung fu, kickboxing, várias modalidades, vários desportos. As artes marciais, especialmente aquelas que provêm do continente asiático, Índia, China, Japão, para além de possuírem, obviamente, uma componente física, uma componente de grande exigência e treino e condicionamento do corpo, toda a execução técnica dos golpes, também possuem uma filosofia por trás. Aliás, a maior parte das artes marciais provém de ensinamentos budistas, já que também elas foram desenvolvidas pelo tão conhecido monge Bodhidharma, que não só introduziu aspectos religiosos, aspectos mentais, mas também ele introduziu aspectos físicos, de preparação, de condicionamento, de proteção e, sobretudo, de defesa e respeito, e estando em uno com o outro. E várias são as artes marciais, ao qual eu gostaria de me referir a uma arte marcial e a um desporto, já que a segunda não é considerada uma arte marcial em si, mas foi desenvolvida a partir de uma arte marcial, que é aquela que eu vou falar, que é o Aikido. O Aikido é uma arte marcial desenvolvida por um senhor chamado Morishige Yoshida. De certeza absoluta que eu assassinei completamente o nome do senhor. No entanto, ele era alguém que estudou profundamente a filosofia e as artes marciais, especialmente uma que é Jujutsu, que hoje em dia é mais conhecida pela sua vertente brasileira, o Jiu-Jitsu brasileiro, mas o Jujutsu, que era uma arte, e é uma arte marcial tradicional e que foi daí que foi adequada para o Jiu-Jitsu, que não só incluía técnicas de projeção, técnicas de rolamento, que é a forma como a pessoa
cai sem se aleijar, sem provocar grandes danos, as projeções, as imobilizações, mas também golpes, como murros, pontapés. Portanto, os golpes tradicionais que nós podemos ver noutras artes marciais, como por exemplo o Karate. No entanto, este senhor Yoshida, adaptou o Jujutsu, ou a partir do Jujutsu criou uma arte marcial que é o Aikido, cuja filosofia é uma filosofia de estar em harmonia com o outro e em sincronia com o outro e com a sua energia. O praticante de Aikido não ataca, ele apenas se protege, e mesmo quando ele é obrigado a proteger-se, ele fala pensando, tendo em consideração o bem-estar e estando em um com o outro. Portanto, não é numa componente agressiva. E ao não atacar, aquilo que o praticante de Aikido faz é, no fundo, redirecionar a energia que provém do outro. Daí que, quando vocês assistem às técnicas tradicionais de Aikido, tal como elas são praticadas, vocês veem aquele que ataca, que é chamado Tori, que faz os seus ataques. Muitos deles também têm provém de movimentos de espada, daí que muitas vezes vocês veem os movimentos assim a cortar e acima, e isso é discutível, já que numa luta real ninguém vem assim, mas mais com o soco. Qualquer das formas, são movimentos elegantes que simulam combates, quase combates de espadas. E o Uke, que é aquele que defende, aquele que normalmente executa a técnica, aquilo que ele faz é, em vez de bloquear, como se tradicionalmente se vê no Karate, ele redireciona o movimento do Tori, a energia do ataque do Tori, e o que ele vai fazer é utilizar essa energia, esse redirecionamento, para aplicar a sua técnica de forma harmoniosa e elegante. O resultado é que o combate, ou melhor, a ação do Tori, fique imobilizada com o mínimo de esforço por parte do Uke e também o mínimo de dano ao Tori. Portanto, lá está, é resistência. É aproveitar o movimento e, sobretudo, não colidir com a energia do outro. Claro que nós podemos pensar se o Aikido é uma arte marcial extremamente elegante e que traz enormes benefícios fisicamente e também mentalmente, se a pessoa decidir seguir um estilo de respeito da filosofia do Aikido. Não me cabe a mim estar a discutir em relação à sua aplicabilidade na prática, até porque eu não sou um especialista em artes marciais. No entanto, isso é uma discussão que vocês podem ver no YouTube e noutros vídeos, mas extensa discussão. Aquilo que eu gostaria de me centrar é exatamente na filosofia do Aikido. É essa filosofia. Curiosamente, a partir do Aikido e a partir também do Jujutsu, houve um senhor praticante de Aikido, era um professor chamado Jigoro Kano, que a partir do Aikido e a partir do Jujutsu desenvolveu um desporto, não uma arte marcial, mas sim um desporto que é chamado Judo. O Judo também partilha de várias filosofias de respeito e de harmonia com o Aikido,
assim como também alguns aspectos práticos do redirecionar a energia, com uma diferença em que o Tori, ou melhor, na prática do judo, aquele que decide aplicar a sua técnica, ele movimenta estrategicamente o adversário ou o colega de treino para que ele possa aproveitar um desequilíbrio ou um momento em que o adversário ou o colega imprime a sua energia, e então sim ele vai aproveitar essa energia, aproveitar esse efeito para aplicar a sua técnica e executar também o seu movimento de forma harmoniosa e que implique também um menor nível de dano para o seu adversário ou para o seu colega. É exatamente devido a essas questões técnicas que muitas das vezes vocês podem ver uma mulher de postura de constituição média a projetar facilmente um homem mais pesado do que ela pelas costas. Isso é tudo uma questão de técnica e não estritamente de força, e portanto é possível. E eu não queria deixar de terminar a minha parte de artes marciais sem, obviamente, referir no grande Bruce Lee e na sua perspectiva filosófica. Bruce Lee, para além de ter sido um homem que desenvolveu e que foi um autêntico mensageiro, um autêntico apóstolo, um autêntico, como é que eu hei de dizer? Agora está-me a fugir a palavra. Um autêntico embaixador, exatamente, embaixador das artes marciais e da filosofia por trás das artes marciais, já que o pensamento de Bruce Lee era extremamente filosófico. Aliás, existe aquela tão conhecida entrevista que ele dá, e vocês podem ver isso no YouTube, em que ele fala sobre a fluidez e sobre nós sermos como água, porque a água é algo fluido, ela não tem uma forma, mas que adopta a forma daquilo que necessita de adotar consoante as circunstâncias, e tem também a sua força proporcional a essas circunstâncias. E porquê é que eu estou a falar das artes marciais? Porquê é que eu estou a falar do Aikido? Porquê é que eu estou a falar do Judo? Porquê é que eu estou a falar da filosofia de ser-se como água de Bruce Lee? Exatamente porque quando nós estamos sobre uma grande pressão emocional, especialmente emocional, aquilo que acontece dentro de nós é como se houvesse um turbilhão, ou nós nos sentíssemos inundados por uma determinada emoção. E a nossa primeira reação é tentar contrariar, tentar bloquear, tentar ir contra essa emoção. E geralmente, quando nós fazemos isso, o resultado é quase sempre pior do que melhor, porque nós estamos quase a ir de encontro com uma barreira, e no pico da emoção, ir contra o pico da emoção é como se fosse um choque de titãs, e ninguém ganha. Nós não ganhamos porque não conseguimos controlar, não conseguimos regular, e a emoção também não ganha, porque se ela não for devidamente redirecionada, ela acaba por ficar aqui dentro de nós, e depois há as demonstrações psicossomáticas, como por exemplo acontece na ansiedade e mais. Portanto,
A solução, diria eu, ou pelo menos um possível caminho, é aplicarmos um pouco da filosofia do Aikido, do Judo, ou a filosofia de sermos como água, e em vez de entrarmos numa guerra de bloquear ou de contrariar a emoção, simplesmente redirecionar a energia que a emoção nos faz disputar. Dar o nosso tempo a nós, para nos conseguirmos regular, e à emoção para ir pelo seu próprio caminho. Há muitas pessoas que estão extremamente tristes e então têm quase as lágrimas nos olhos e têm aquela, nota-se que estão ali cheios de vontade para chorar e por uma razão ou outra tentam contrariar essa emoção porque não querem chorar, porque se calhar elas foram incutidas desde muito novas que quem faz isso é fraco e que tem que ser forte. E, portanto, estamos ali a bater contra uma emoção que pode ser absolutamente natural, dado um momento. E depois o que é que acontece? Como nós não exprimimos saudavelmente a emoção, quando nós não redirecionamos a energia da emoção de uma forma saudável, ela fica dentro de nós e depois pode-nos causar sequelas a curto, a médio e a longo prazo. Quer em termos mentais, quer em termos psicológicos, quer mesmo em termos físicos. Um exemplo que agora é tido, que está, infelizmente, está mais do que divulgado, que são todos os casos de cancro que têm surgido, e um dos fatores de risco para o surgimento do cancro tem a ver não só com estilos de vida, mas também com questões psicológicas, com questões somáticas que têm uma emoção associada. Ansiedade, stress são grandes fatores de risco para o surgimento de cancro. E são fatores que têm um grande componente emocional associada e que muitas das vezes nós não a redirecionamos da melhor forma. Portanto, a minha sugestão seria vocês permitirem-se a fluir e a redirecionar a energia das vossas emoções, ao contrário de bloquearem e irem contra. Porque as emoções são algo natural em nós. Elas surgem. E não vale a pena nós tentarmos contrariá-las, porque todos nós passamos por emoções ao longo do nosso dia. Porquê contrariar algo que é natural em nós? Seria muito mais lógico nós fluirmos e, sobretudo, redirecionarmos a energia da emoção. Porque ao redirecionarmos a energia da emoção, estamos também a descarregar a emoção ao ponto em que as nossas estratégias, os nossos recursos, os nossos pensamentos podem, de alguma forma, regular, conter, validar ou atribuir um significado a essa emoção. E esta dica é muito importante, especialmente para as pessoas que se encontram em acompanhamento e talvez para alguns colegas o permitirem,
espaço suficiente para haver uma fluidez e, sobretudo, um redirecionar saudável do conteúdo emocional. É muito mais saudável irmos com e redirecionarmos a energia do que irmos contra. É como se nós fôssemos contra uma cascata. Quem ganharia seria a cascata, nunca nós. Se nós vamos contra a emoção, é a emoção que nos vai dominar. Se nós acompanharmos e redirecionarmos a emoção, ela poderá ir para um caminho que é o seu e nós depois poderemos seguir um outro. Obrigado pelo vosso tempo, obrigado por poderem apreciar este momento, e resta-me desejar-vos a vocês uma boa semana e até uma próxima.